O Júlio Casares, presidente do São Paulo, confirma que o clube está atrás de um lateral esquerdo para 2025 e tem um nome que eles estão monitorando, é o do Renan Lodge. Vou trazer detalhes e bastidores para vocês. Não sai daí. Antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Não esquece que a gente também tem lives especiais aqui. É só você se inscrever, ativar a notificação para receber uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo nosso aqui do canal. Beleza? Centauro na tela, sim, cupom Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Bom, o São Paulo vai buscar um lateral esquerdo para 2025, isso aí a gente inclusive noticiou aqui no canal, né, dias atrás. Dessa vez o presidente Júlio Casares confirma, né, que estão trabalhando já para não cometer o mesmo erro, ou pelo menos não deixar a coisa como aconteceu nessa temporada em que o São Paulo ficou 8 meses para contratar um lateral esquerdo. E ele confirma que o Renan Lodge é um jogador que eles estão monitorando, que a diretoria do São Paulo está monitorando a situação, os passos. Lembrando que o Renan Lodge não está nos planos do Al Hilal, aliás, ele está muito bravo com o Al Hilal, né? Porque foi tirado, né, o Renan Lodge ali daqueles jogadores estrangeiros para você poder inscrever outros atletas, inclusive a possibilidade do Neymar, que fisicamente ainda precisa melhorar, né, para poder ser inscrito e voltar a jogar, voltar aos gramados, né? Então, assim, existe também uma outra questão importante, né? Que o Lodge, ele tem um contrato ainda com o Al Hilal, mas o seu staff não pretende romper esse contrato, não pretende fazer uma rescisão contratual, e sim, de repente, ser emprestado, ou então ficar treinando aí nesse restante de temporada que se tem, e aí, de repente, na reabertura da janela, poder ser emprestado, enfim, poder negociar com outro clube. Aí é que o São Paulo entra nessa parada. O São Paulo tem todas essas informações, está monitorando de perto a situação do Renan Lodge. Então a ideia do São Paulo é, na reabertura da janela, ver a situação do Renan Lodge e falar, olha, por que não jogar aqui no São Paulo, enfim, imaginando o São Paulo, claro, o São Paulo pretende, né, conquistar um título, pretende estar na Libertadores do ano que vem, então já apresenta um projeto esportivo, um projeto também que possa ser salarial bom para o jogador, vitrine aí para voltar a ser convocado o Renan Lodge. Então passa tudo por isso nesse momento, né? O Renan Lodge ainda não sabe o que vai fazer, não sabe se vai continuar treinando em outro clube, em outro país, ou se vai ficar lá mesmo em Riad, lá onde o Al Hilal tem a sua estrutura e ele tem contrato, tá tranquilo, ou se de repente retorna ao Brasil, fica treinando, quem sabe ficar treinando num clube, e aí de repente quando abrir a janela, se apresenta nesse clube, começa a jogar por esse clube. Então o São Paulo tá monitorando tudo de perto, e esse é um dos nomes, além, claro, de mapear o mercado, as oportunidades para 2025. Então o São Paulo está se antecipando, diferente do que aconteceu na última janela, onde o São Paulo teve muita dificuldade depois da saída do Caio Paulista, a não renovação do Wellington, que já é jogador do Southampton, pré-contrato, é bem verdade, mas tem o Jamal Lewis, que é um jogador que vai estrear pelo São Paulo, mas tem um contrato de uma temporada. Então se chegar em janeiro e você não tiver nada alinhado, você vai ter um lateral esquerdo com 6 meses de contrato, e aí, né, sem ter uma peça ali, uma garantia para o que vem pela frente. Então o São Paulo por isso se antecipa e vai tentar buscar um nome como o Renan Lodge. Beleza? De repórteres hoje começa direto com a Marina Buffon no CCT da Barra Funda, trazendo um assunto que está fervendo no São Paulo. Boa noite, Má. O tricolor vai pedir a anulação do jogo contra o Fluminense? Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Mi, ó, o elenco do São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira de manhã, pensando aí na sequência da temporada, que o mês de setembro está bem quente, mas quente mesmo estão os bastidores do clube por conta justamente desse jogo e desse pedido de anulação que saiu ou sairá ainda nesta segunda-feira. O presidente Júlio Casares deu uma entrevista hoje ao UOL, portal UOL, e ali ele falou sobre a situação. Esqueceu qual é essa situação? Lembre-se lá que antes da data FIFA, o São Paulo visitou o Fluminense, perdeu por 2-0. Mas no primeiro gol, houve ali uma situação que causou um certo alvoroço, porque há uma contradição na visão do São Paulo em relação a esse lance, que o árbitro Paulo César Zanovelli teria dado vantagem, mas o zagueiro Thiago Silva vai cobrar a falta e pega a bola com a mão, acaba então que é um novo lance, então São Paulo entende que ali deveria... o gol que posteriormente acontece deveria ser anulado.
Olha só o que o presidente do Tricolor diz e o que ele fala em relação à situação realmente de pedir essa anulação de jogo, já que o tempo, né, limite para fazer um pedido à CBF já passou. Olha só. E nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos, não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo em benefício do São Paulo, não. É em benefício do futebol. Ninguém gosta de anular um resultado do que foi dentro do campo. Mas quando ele há um erro de direito tão caracterizado, com tantas provas, o bom direito está aí. Quando aconteceu o jogo, serenamente, na segunda-feira, nós representamos documentalmente pedindo a disponibilidade do áudio e com a imagem, como foi colocado aqui. O atraso foi estranho? Foi, mas nós reiteramos num outro ofício, ou seja, nós produzimos que se alguém for alegar prazo, quem estava fora do prazo ou comprometeu algum prazo processual foi a própria entidade. Aí então, Casares falando, né, sobre esse respaldo que ele entende que o São Paulo tem diante desse período que o clube ficou sem o áudio do VAR. Por que o áudio do VAR é importante? Porque é nesse áudio, nessa situação, que é comprovado que há esse erro de direito. O São Paulo entende que é uma prova irrefutável. O que é erro de direito? É quando o árbitro não segue uma regra de futebol. Nesse caso, ele havia dado uma vantagem, ele disse que dá vantagem, no entanto, o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, coloca a mão na bola, iniciando uma nova jogada. Então o São Paulo entende que ali deveria ter havido uma falta para o São Paulo cobrar, justamente porque era para ter sido uma vantagem. Tá certo, Mi? Então essa situação ainda vai dar pano para manga. O São Paulo vai pedir sim a anulação dessa partida, como o próprio Casares disse, por esse erro que é irrefutável. Enfim, ele acredita que não adianta apenas afastar esse árbitro ou haver uma reciclagem, mas sim que esse seja um caso aí para abrir precedentes em relação ao Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês se vocês acham que isso vai avançar de fato no STJD. Olha, argumentos o Júlio Casares tem, O Júlio Casares foi perfeito, tá? Primeira coisa, o Zanovelli, que foi o árbitro do jogo, ele tem que... A primeira coisa, perder o escudo FIFA, porque ele é um árbitro FIFA. Segunda coisa, ele tem que voltar a apitar ano que vem na terceira divisão, se reciclar completamente, porque o Casares tem razão. Ele foi completamente despreparado, emocionalmente desequilibrado, gritando e xingando todo mundo, foi ao VAR e não conseguiu escutar a orientação do Igor Júnior Benevenuto e os seus auxiliares ali na cabine, falando que teve um reinício com a mão na bola e ele não estava nem aí, virou as costas, falou, gol legal, acabou, dei vantagem, foi gol. Ele se enrolou, eu não sei se ele está com algum problema pessoal, se ele não estava bem naquele dia. Eu sei que o que ele fez foi um desserviço para o futebol e para a arbitragem, que já vem sofrendo bastante. Me chamou a atenção a demora para a CBF divulgar o VAR, o áudio do VAR. Tá certo que a CBF está com problema no site desde que mandou embora o funcionário do TI, e esse funcionário do TI da CBF acabou hackeando um monte de coisa lá e o site da CBF não funciona há alguns meses. E eles estão apanhando para conseguir revitalizar o site da CBF. Olha o absurdo a que ponto chegou a CBF nesse sentido. E ninguém se manifesta, o CNM não fala nada, o Bassols não fala nada, que é o responsável pelo VAR. E se o São Paulo não insiste, iam jogar ali com a barriga, levar a banho-maria e não ia acontecer nada. Então o São Paulo tem toda a razão e se o STJD for justo, anula o jogo. Eu também não gosto de ficar anulando o jogo, tapetão. O resultado legítimo do jogo foi a vitória do Fluminense, não foi por causa da mão do Thiago Silva que o Fluminense ganhou, mas foi sim erro de direito. Se está na lei, a lei tem que ser cumprida. E a lei fala que erro de direito pode anular o jogo? Deve anular o jogo, não é que pode, deve anular o jogo. Então tá na lei. E aí, Miller, o que você acha? Olha, também tem, claro, né, tem muitas vertentes, né? O jogo não foi 1-0, o jogo foi 2-0. É que esse foi o primeiro gol, né? Então, exatamente. Mas teve saiu outro gol, né? O Fluminense pode alegar e dizer, nós fizemos 2 gols, não vemos um só. Foi só um. Você entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o São Paulo tem toda a razão, o Xará disse muito bem, explicou muito bem, né? O São Paulo impedia a anulação da partida, mas, como a gente sabe, a justiça desportiva no Brasil é muito fraca, é muito conivente com os erros da arbitragem e agora do VAR,
pra mim, na minha modesta opinião, não vai dar em nada. Eu até acho que não vai dar em nada também, sabe? Uma coisa é achar justo que o São Paulo entre, outra coisa São Paulo é achar tem toda a razão. e outra coisa é achar que pela legislação tem margem para anular o jogo. Tem, mas só não que no vai. final das contas, a lei vai ser substituída por vamos acomodar aqui. Vamos... Até porque não tem data, né, Xará? Eles teriam que encaixar entre uma rodada e outra aí e fazer não tem jeito. né, esperar o São Paulo, se o São Paulo cair fora de duas competições, o Fluminense também, eles pegam uma semana livre, por exemplo, que o Palmeiras vai ter. Mas não vai dar para ficar jogar. esperando para ver se cai. Não, Vai claro. ter que decidir Tudo é agora. muito difícil, tudo é complexo. Mas assim, a grosso modo, E pela outro frieza da lei. precedente, hein? Ó, vai abrir um precedente. O problema então. é que esse tipo de erro de direito não acontece toda hora, né, Michele? Não. Um árbitro demonstrar um erro da regra do jogo não é comum. Erro de arbitragem acontece em todo jogo, mas o erro de direito não é comum acontecer. Por isso que eu não vou muito nessa tese Você do pode ver precedente. que o áudio do VAR foi divulgado. Pois é, mas porque o São Paulo insistiu, senão não ia. Eles estavam levando com a barriga. Iam, deixa passar, tem seleção brasileira, deixa quieto. E o site da CBF não funciona há meses porque o TI foi mandado embora e zoou com o site da CBF e os caras não conseguem arrumar. É um A gente absurdo tem uma isso. equipe de TI maravilhosa aqui, hein? Tem o São Paulino lá, é o Henrique. O Henrique me ajudou de novo domingo, hein, com a senha, Henrique. Rapaziada, eu economizei com o nosso giro de notícias do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo. Não pedir nada, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Um grande abraço, tchau.